Um abraço para todo mundo ligado aqui no Bola Rolando, e o Santa Cruz continua tentando negociar com alguns atletas que interessam para o início da pré-temporada, e o último deles, Edinaldo, que não acertou um vínculo de agora para ser emprestado para alguma equipe no restante da temporada, foi o lateral direito Totti. O Totti, ele interessa ao departamento de futebol, um dos líderes do elenco do Santa Cruz, só que a situação do Totti é a seguinte, deixa eu esclarecer. O Totti, ele, a priori, ele não vai renovar o contrato com o Santa e ser emprestado, como aconteceu com o Lucas Siqueira. Porque o Totti, ele vinha ganhando no Santa Cruz em torno de 22 mil reais no Campeonato Pernambucano. Foi a proposta que ele recebeu do Retrô para jogar a Série D. O Retrô tinha interesse no Totti. Só que, segundo o Totti, seu empresário, algumas sondagens da Série B e da Série C chegaram. Inclusive até proposta chegando a 35 mil reais. Foi o que disse um agente do Totti. O Santa não tem nem dinheiro, nem interesse momentâneo. Não dá pra segurar. Pra falar pro Totti, não, Totti, a gente cobra essa proposta, a gente paga 30, nem isso o Santa pode fazer, pra que ele renove esse contrato até o fim de 25, coisa que aconteceu com o Lucas Siqueira, a gente acabou de citar, e o Santa emprestar o Totti com o retorno garantido, preto no branco, contratual, coisa assinada. Não tem condição. O Totti esteve em vias de fato de acertar com o Paysandu. Só que não houve acerto, o Paysandu tinha 2 laterais direitos indicados pelo Hélio dos Anjos na agulha, um deles o Totti, o Paysandu acertou com outro lateral direito, e a tendência é de que o Totti possa acertar com o Brusque. Essa é a situação de momento. O que é que pode acontecer ainda? Essa proposta, essa sondagem para pagamento acima dos 30 mil reais de salário, ter sido momentâneo logo após o Campeonato Pernambucano e diminuírem um pouco essa pedida, diminuindo assim, pode existir um acordo entre o Totti e o Santa Cruz, o Santa consiga nas próximas semanas renovar com o atleta e ele siga emprestado para algum clube com calendário nacional. E pode acontecer também, Ed, o que vem acontecendo com alguns outros jogadores que fizeram parte do elenco do Santa, mas que não renovaram o contrato. Olha, você tem interesse em voltar em 2025? Tenho. Tá, então segue sua vida, o Santa Cruz vai tocar o barco aqui, e a depender do que acontecer na temporada, o Totti pode se apresentar em novembro, tirar o período de férias independentemente da divisão que ele vai jogar, e se apresentar para jogar 2025. O certo é que ele tem interesse. Esse detalhe do retorno para a pré-temporada é aquilo que a gente vem falando aqui, principalmente você vem falando. Todos esses jogadores que estiverem em atividades, eles vão chegar com uma defasagem grande aqui. Numa diferença de 15 a 20 dias, no mínimo, né? Depende da divisão, né? Exatamente. Por exemplo, o Matheus Melo. Série D seria mais cedo, né? Bem mais cedo. A Série D, por exemplo, para time que consegue acesso, a Série D termina em setembro. Dá para você voltar no tempo da pré-temporada com absoluta tranquilidade. Tira um mês, fim de outubro acaba o período de férias, em novembro já está em Recife. E a pré-temporada do Santa só vai começar mais ou menos dia 15 de novembro, na metade de novembro. E isso já está pré-definido. Série B um pouquinho antes da Série A, né? Série B uma semana antes da Série A. Série B é mais complicado porque termina no fim de novembro. A Série A só vai terminar no dia 8 de dezembro. Então a Série B vai ser fim de novembro para começo de dezembro para quem tiver contrato em vigência até o fim do campeonato. Aí bate e reflete na situação do Matheus Melo. Se o Matheus Melo não for negociado em definitivo, por exemplo, pode acontecer do Matheus Melo se destacar no Amazonas e chegar uma proposta interessante para o Santa Cruz em que o Santa tem um lucro em toda a negociação que fez com o Matheus, envolvendo luva, envolvendo aumento salarial. O Matheus Melo chegou ganhando cerca de 20 mil, renovou a quase 40 mil. Enfim, se o Santa vê na negociação possibilidade de lucro que eu falo agora e no futuro, porque pode existir, por exemplo, a composição, né, que a gente está acostumado a ver muito no futebol, chega uma proposta financeiramente muito vantajosa para o Santa vender os direitos econômicos do Matheus Melo, o Santa vende, ganha uma grana nesse momento e ainda fica com a porcentagem de uma possível futura venda. O Matheus Melo tem só 25 anos. Os direitos deles que pertencem ao Santa Cruz é em torno de 70%. Aproximadamente. 70%. Então o Santa Cruz poderia ficar com 10, 15% de uma futura negociação, e é sempre bom lembrar, o Matheus Melo, ele tem 25 anos, né? Tem ainda margem para evoluir, ainda vai chegar no ápice. Muita lenha para queimar ainda. O ápice, vamos colocar aí para a posição que ele joga, que é um meia armador, 28, 29 anos. O Matheus tem 25 e ainda não chegou a disputar Campeonato Brasileiro Série B.
Ele chegou a jogar algumas divisões paulistas, Série A2 no ano passado, Copa Paulista, mas Campeonato Brasileiro mesmo, o Matheus Melo vai ter uma das suas primeiras experiências agora com o Amazonas. Agora, tem a situação da Série C. A Série C, ela está prevista para acabar essa fase inicial classificatória mais ou menos em torno de setembro, e o mata-mata, reta final, aquele quadrangular de acesso da Série C, vai ser em torno de outubro. Sendo entre outubro e novembro, daria tempo de algum jogador que tem interesse e esteja palavrado com o Santa, ou algum jogador, como é o caso do Lucas Siqueira, assinou o contrato, acabou lá no Botafogo da Paraíba, tira um mês de férias, vai dar tempo do cara chegar aqui 2, 3 dias antes do início da pré-temporada, fazer toda a preparação inteira, 100% da pré-temporada do Santa, que dessa vez, convenhamos, né, Edinaldo? A pré-temporada do Santa do ano passado... Novembro. Ela começou no fim de novembro, mais ou menos, e o Santa, no começo de janeiro, ele já estava jogando a seletiva contra o Altos. Exatamente. Né? Dessa vez, não. O Santa vai ter mais 15 dias. E foi no comecinho de janeiro mesmo, né? Isso. Seletiva, né? Se eu não estou errado, no dia 9. Algo assim, dia 9 de janeiro, dia 7 de janeiro, se eu não estou errado. 7 de janeiro. Dessa vez, o Santa vai ganhar aí uma metade de um mês de preparação, 15 dias, 2 semanas, quer queira ou não, faz uma diferença. Olha, tempo para se planejar para uma pré-temporada, o Santa Cruz vai ter demais. Vai ter tempo até para estudar quem contratar e quem não contratar. Dá para fazer um vestibular. Se a margem de erro ela era bem maior no ano passado para esse ano, principalmente com a aclamação em cima da hora da criação do elenco, na contratação dos atletas, comissão técnica, diretoria, agora não. A margem de erro do Santa vai diminuir bastante, porque o Santa vai ter tempo para se planejar e tempo para pré-temporada. E a gente chega a uma conclusão definitiva, a gente já tinha isso em mente, que para você ter uma margem maior de acerto, é importante a interferência de um bom treinador e de um bom gerente de futebol. Concordo plenamente. Santa Cruz deu uma demonstração inequívoca disso, que a gente já sabia, né? Isso já está aí no manual do futebol há muito tempo. Mas quantas vezes a gente começa falhando já a partir do treinador, a partir do gerente e vai por aí afora, né? Edinaldo, se colocasse, sinceramente, Santa 2024 desse ano, do Pernambucano desse ano, para enfrentar o Santa Cruz de 2023 do ano passado, aquele Santa que jogou Copa do Nordeste, Pernambucano, era de goleada. O Santa desse ano ganharia lá em Lô, viu? Ganharia fora e em casa. Era de goleada, inclusive. Muito mais forte o Santa desse ano, ilustra bem o que você acabou de falar. Que você contrata o jogador que tem um certo nível técnico, ninguém está falando aqui das 7 maravilhas do mundo que o Santa Cruz tinha contratado, nada disso, mas ele contratou jogadores tecnicamente que você leva em consideração a parte técnica do jogador, mas principalmente o comprometimento, né? Claro. Santa Cruz teve um elenco muito comprometido com a causa do Santa Cruz de voltar para a Série D. Foi um negócio assim muito significativo, né? E o elenco coeso, mais barato, é verdade, mas o elenco, por exemplo, taticamente bem treinado pelo Itamar, o elenco com uma boa mistura entre experiência. Conseguiu encaixar, inclusive. Uma boa mistura entre jovialidade e experiência. E o que reflete aí são os resultados, né? O Santa foi 4º colocado, é bem verdade, do Campeonato Pernambucano, não chegou à decisão, mas que eu me lembre, você pode refrescar minha memória, eu não lembro do Santa ter levado vareio de bola de ninguém nessa temporada. Por quê? Na seletiva da Copa do Nordeste. Na pior das hipóteses foi igual. Contra o Sport, jogos mais difíceis. Contra o Sport, no jogo da volta na Arena, ele foi bombardeado. Aí teve a boa interferência do William, do goleiro. Mas o jogo da ida no Arruda, o Santa foi melhor. Né, do que o Sport, foi pouco melhor que o Sport. Então o que eu quero dizer é o seguinte: o elenco coeso, barato, perdeu pro Náutico, o clássico, é bem verdade, mas o Náutico sobrou no segundo tempo, primeiro tempo foi equilibrado. Contra o Retrô, o Santa foi melhor que o Retrô no jogo, enfim. Não levou vareio de ninguém. Então mostra... Ele perdeu pro Retrô, né? Mostra... Mas foi melhor do que o Retrô durante o jogo. Não, foi 0x0 com o Retrô. Foi 0x0. 0x0 no Arruda. O Santa criou as melhores chances. Então, mostra que quem montou o time atual do Santa, pelo menos era o time que jogou o Pernambucano desse ano, estava mais antenado com o mercado e com as possibilidades que o Santa tinha do que quem tinha montado no ano passado. Não tenha dúvidas disso, Ed. Edinaldo, agora para falar de dinheiro, o Santa Cruz vê 4 formas de receita utilizando o Arruda para ter dinheiro em caixa. 3 dessas que podem ser utilizadas agora e uma que eu acredito que só pode ser utilizada no segundo semestre. Essa do segundo semestre pode acontecer o que aconteceu no ano passado. Você vai lembrar, o Santa foi eliminado pelo Iguatu
jogando na Série D do Campeonato Brasileiro, naquela fatídica derrota 1-0 lá no interior do Ceará pro Iguatu. Sim. E o segundo semestre, a Federação Pernambucana de Futebol fez uma parceria com o Santa. Várias partidas da Série A2 do Campeonato Pernambucano, elas aconteceram no Arruda, e em contrapartida a federação alugava o Arruda, pagava um valor para o Santa manter a estrutura mínima do estádio do Arruda, né? Claro, também a manutenção da sede social do clube. Existe essa possibilidade pro segundo semestre da Série A2 do Campeonato Pernambucano com os jogos acontecerem, mas para agora, para esse primeiro semestre, são 3. A primeira delas, o Retrô alugar o Arruda ao invés de alugar a Arena em determinados jogos. O Santa já... É interessante, né? O Campeonato Brasileiro da Série D tá já começando também. Dia 28, né? Dia 28. Se o Retrô realmente tem interesse em alugar alguns jogos do Arruda para o Santa Cruz, isso já deveria estar em andamento, né? É o seguinte, não precisaria ser tão prematuro, primeiro, porque o Retrô é um clube que coloca em média na Série D 1.500, 2.000 pessoas por jogo. Não é uma média altíssima. Segundo ponto, o Retrô tem uma logística que facilita demais a vida dele. CT do Retrô, onde eles concentram a Arena de Pernambuco. Eles tiram 12 a 15 minutos de ônibus, no ônibus do Retrô, para chegar na Arena de Pernambuco. Em função de onde está o centro de treinamento. O CT, que é em Aldeia, ali próximo à Aldeia. Perto da Arena. Terceiro ponto, vai depender muito de dia, horário, circunstância dos jogos do Retrô na Série D do Campeonato Brasileiro. Se vai valer a pena para o Retrô trocar a Arena pelo Arruda. Talvez fique mais barato para o Retrô jogar no Arruda em determinados momentos do que na Arena. Questão de aluguel do campo, né? O aluguel do campo, o Retrô paga menos para o Arruda do que na Arena. São variáveis que devem ser levadas em consideração, mas eu acho que esse planejamento... acho que vai ser jogo a jogo. Mas eu acho que esse planejamento poderia também ser um pouco mais antecipado. Eu acho que vai ser jogo a jogo. O Retrô estreia fora de casa na Série D. E na Série D são jogos intercalados de semana a semana. Outro ponto que o Santa pode ganhar ainda nesse semestre, valor do aluguel do Arruda, cedendo o Arruda ao Sport, para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport entrou em contato com o Santa, mas naquele momento tinha toda aquela questão do Sport. Tá bem chateado com toda aquela situação. Era outro momento. Era outro momento. Foi no dia, inclusive, daquela carta da polícia, falando que para segurança... A carta do equívoco. A carta do equívoco, que gerou toda aquela repercussão. Foi naquele dia o Sport entrou em contato com o Santa para saber da viabilidade e o Santa falou, olha, não tem problema nenhum, a gente aluga o Arruda para vocês jogarem. O que é que eu acredito, Ed? Se o Sport vier a jogar no Arruda, algum jogo dessa Série B ou alguns jogos, vai ser, por exemplo, jogo dia de terça-feira, 9h30 da noite. É viável para o torcedor ir para a Arena? 9h30 da noite, com toda a questão do metrô? Não seria viável. Então... tenta negociar, viabilizar um jogo no Arruda, porque fica muito mais fácil para a torcida do Sport ir a um jogo da Série B terça-noite, sexta-noite no Arruda, do que na Arena de Pernambuco. Como hoje você sabe, que e não é de hoje, mas mais de 20 anos ou quase 20 anos, a gente sabe qual o jogo que vamos ter no Campeonato Brasileiro de abril até o último jogo de dezembro, esses planejamentos deveriam ser um pouco mais acelerados. Mas tem um problema aí. Tem um problema. A CBF ela só destrincha dia, horário, data, tudo isso dos jogos de 6 em 6 rodadas. O Sport só sabe aonde vai jogar e quando vai jogar até a 7ª rodada, 8ª no máximo. Então não tem como você já... Olha, aqui eu vou querer e se... O calendário da Série A é mais fácil, né? Não, na Série A é quase a mesma coisa. De 7 em 7 rodadas, 8 em 8 rodadas, porque depende muito da grade de televisão. Então a TV vai dizer, olha, essa 15ª rodada eu vou querer esse jogo. Não tem como, porque ninguém sabe como é que vai estar a classificação no campeonato. Aí é de acordo com o desejo de quem... Tem essas variáveis, né? Então tem as variáveis também nessa questão do esporte. E o outro viés pra gente encerrar, Ed, a questão que você bate na tecla faz um bom tempo. Inclusive, foi falado já várias vezes que o Santa deseja ter esse viés também, essa possibilidade. Shows musicais no Arruda. Também isso é fundamental. É uma possibilidade que o Santa tem de shows musicais acontecerem no Arruda. Quando o presidente falou sobre isso lá atrás, já faz mais de um mês, ele falou que já estava em adiantado estado de conversação com produtores culturais aqui do Recife e do Brasil. Em busca. Quer dizer, se essas conversas estiverem realmente acontecendo, é possível que a gente tenha essa disponibilidade do Arruda, que seria realmente uma coisa para você explorar e muito bem. Claro. Até pelas experiências anteriores que nós já tivemos com grandes shows aqui, como a gente já tem falado tanto, shows de Roberto Carlos, Paul McCartney, etc. O Arruda tem toda a estrutura para isso, na minha opinião.
Ah, com toda certeza. E outra, a localização é fantástica, sem dúvida. Né? Porque por mais que você aceite e diga que a Arena tem mais estrutura, em termos de equipamento, não tem o que discutir, mas a produção cultural de Pernambuco prefere o Arruda. Porque o que foi tentado lá não deu certo, por questão de deslocamento, essa história toda que a gente fala tanto da arena que eu costumo chamar de arena dos problemas, entendeu? Mas tem calma, Edinaldo. Aqui é paz, tranquilidade, a conversa tá aqui, então... É verdade, é verdade. Então vamos na paz. Ed, fala da importância da torcida do Santa nessa temporada. Só para lembrar, o Santa teve que lidar com o elenco, atualizou o quadro de funcionários, recebendo cota de participação em campeonato pernambucano, que é bem pequena, inclusive com alguns adiantamentos, né? E o Santa recebeu um valor, se eu não estou errado, em torno de 150 mil reais, 160 mil reais, pela primeira fase da seletiva da Copa do Nordeste, jogo contra o Altos. E só, o Santa esse ano não teve cota de participação em fase de grupos da Copa do Nordeste, porque foi eliminado pelo Altos, e a fase de grupos do Nordestão geraria para o Santa Cruz entre 1,5 milhão a 2 milhões de reais. Não teve Copa do Brasil. Não teve Copa do Brasil, que geraria em torno de 700 mil reais. Pro Santa Cruz, só de participar, só de, como a gente brinca, né? Só de entrar na festa e sorrir. Só uma curiosidade, esse ano, pra gente encerrar, esse ano teve dinheiro da Volt, não? Não. Ou tava tudo antecipado ainda? Não. Alguns royalties só de venda de camisa aqui e acolá, mas uma porcentagem bem pequena porque havia tido uma antecipação. Tudo tinha sido antecipado na gestão anterior. Exatamente. Impressionante. Aí onde eu fui tocar no assunto da importância do torcedor. A gente já falou aqui na semana passada, Ed, que o Santa teve a maior média de público do Campeonato Pernambucano. Mais de 21 mil torcedores. 21.119 torcedores. E no cômputo geral, renda bruta, 3.212.000 no Campeonato Pernambucano. Renda líquida, 1.610.000 reais. Foi a segunda maior renda total líquida do Campeonato Pernambucano, só perdeu para o Sport, até porque o Sport lotou a arena com grandes bilheterias em duas oportunidades. Jogos, teve mais público. Eu tô falando só Pernambucano, né? No Pernambucano, o Sport teve a arena lotada em duas oportunidades, inclusive uma renda recorde no último jogo contra o Náutico. Então o Sport teve uma renda geral mais alta que a do Santa Cruz. E a importância da renda, da média de público, do torcedor chegando, comprando camisa, se associando à média de público mais alta do Pernambucano. Qual a importância para o Santa Cruz ter se mantido no estadual? Sim. O Diego Hidalgo, diretor de futebol, responde. Vamos ouvir. Não, totalmente. O sócio, na verdade, assim, eu costumo falar, não é nem que eu costumo falar, é o que é a realidade. O dono do Santa Cruz é o torcedor. Então, quem define muitas vezes o rumo de como o Santa Cruz ele vai se posicionar, até no momento em que vota, no momento em que faz um protesto, no momento em que faz um apoio, é o próprio torcedor. Então, assim, o torcedor hoje, ele é o fiel da balança, inclusive nessa mudança, nessa nova guinada de futuro que o Santa Cruz tem. Então é óbvio, a gente entende a situação em que nós não estamos desportivamente disputando competições no segundo semestre. Não é uma situação, obviamente, que o comitê gestor e nem que o presidente desejaria, tanto é que a gente fez um esforço até dentro de um cenário que era complexo, mas fomos até o STJD brigar pelas possibilidades que tínhamos também, faz parte. Mas óbvio, se nós não tivermos o torcedor do nosso lado, principalmente nesse momento de dificuldade, que é o momento em que a gente não tem esse tipo de renda, como você muito bem citou, né, que é o que ajuda a pagar a conta, que é o que ajuda a trabalhar e fazer os pagamentos, inclusive de folha, de funcionário, né, que faça uma menção honrosa aqui ao trabalho extremamente criterioso e positivo que o presidente Bruno tem feito nesse sentido. Né? Eu acho que historicamente a gente nunca teve uma sequência tão positiva nesse cenário financeiro, mesmo num ano sem divisão, né? Mesmo no pior ano desportivo do clube. Então, se o torcedor ele entender que esse processo é conjunto e nós conseguimos manter um bom índice de sócios ou até aumentar esse índice de sócios, né? com um trabalho, obviamente, que o marketing, que todo o comitê também desse setor vem fazendo, eu acho que o caminho é positivo. Né? Para o ano que vem nem se fala, quando a gente começa de novo um novo cenário de trabalho, buscando essa reestruturação, que só começou, foi o primeiro passo de muitos que nós vamos ter que dar, inclusive para devolver o Santa Cruz da onde ele nunca deveria ter saído. O torcedor ele é o fiel da balança, ele é de fato quem puxa, quem reergue, quem ressurge esse clube, e eu tenho certeza que o torcedor ele não vai abandonar o clube, porque esse ano foi uma prova ímpar, e assim, por onde eu passo, por onde eu vou, né, no STJ, quando a gente vai à CBF, quando a gente fala com outras federações, o que representa o Santa Cruz e o que vibra, inclusive, é a capacidade que essa torcida tem de transformar o clube. Prova disso é
como foi o nosso Pernambucano, essa média de público absurda que nós tivemos, né, e como o torcedor nos abraçou. Pronto, aí então, palavras do Diego Hidalgo aqui no Bola Rolando, Ed. Ok, Igor? Ok, Ed. Aí, portanto, o Tricolor do Arruda, você acaba de acompanhar a quarta-feira Tricolor aqui no Bola Rolando. Bola Rolando.